Agora, matéria, né? Vamos lá. Pode rodar, depois que a gente rodar o VT, pode pôr no ar. Estamos assistindo pela primeira vez, se a gente for acreditar no Datafolha, um presidente, segundo o Datafolha de hoje, que vai ganhar no primeiro turno sem voto. Se ele tem, segundo o Datafolha de hoje, 50%, 50%, ele não consegue sair na rua. Como é que eu, segundo o Datafolha, acho que eu tenho 30, 32, 33, tá? Eu saio na rua. Ontem, fiz uma ida de moto de Praia Grande, São Vicente, Santos, embaixo d'água. Eu não sei, tinha 2, 3 mil motociclistas lá. O povo na rua. Fui para um evento com o Bete, fui conversando com o povo. O povo gosta da gente. A gente fala a verdade. Desde quando eu assumi a presidência, como presidente, como candidato, sempre falando a verdade. Agora o Datafolha quer o que com isso? O que o Datafolha quer com isso? Quer validar alguma coisa lá na frente? Quer dar de legalidade alguma coisa lá na frente? E olha, o trabalho dos 3 ministros do Supremo que estão lá no TSE é o tempo todo. Olha, o mundo deve reconhecer imediatamente os resultados das eleições. Só faltou falar, Lula. É isso. Eu apelo a todos vocês pelo tempo. Vamos votar com a camisa verde e amarela. E preferência amarela domingo. Olha, eu concordo com o presidente quando ele questiona os institutos. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. Nada a reparar em relação... Agora o presidente tem que esquecer essa história de ficar citando STF, ministro do... Entendeu? Isso é ruim, mas é que eu acho que ele acaba se empolgando e tem que falar. Senador Amir, vamos lá, começamos pelo senhor. Duas questões que eu gostaria, até para responder em consideração ao telespectador, que indagou sobre a CPI do PC. Isso é coisa do passado, isso é olhar no retrovisor da história. Não teria nem que agora voltar. Passou uma CPI tranquila, sem um confronto, sem uma querela, sem uma discussão, uma CPI que investigou, mostrou os fatos como se fosse um espelho. E o espelho, os fatos às vezes podem ser torcidos, mas aqui não. Aqui era um ângulo reto e as coisas saíram do jeito que estavam na prática. Era a prova da transferência de dinheiro, das contas bancárias, de todos aqueles fantasmas que iam para os interesses diretos do presidente da República, enfim. A decisão foi um retrato dos fatos, e os fatos falaram por si mesmos. Quem não conhece, e eu não posso aqui perder o sono num momento da minha vida. Desde aquela época eu vinha de Brasília sozinho, ia para a fazenda, atravessando 200 quilômetros no meio daquela época, praticamente no meio da mata, e nunca tive medo de nada, porque quem não deve não teme. Então, eu quero apenas dizer que fiz uma investigação técnica, real, baseada nos fatos que a gente recolheu na investigação. E a investigação foi conduzida no sigilo, tanto quanto possível, nunca antecipei julgamento nenhum. No final, o relatório refletiu a realidade e ele foi cassado. Ponto final. Mas agora mais 30 segundos para as pesquisas. Agora, aqui, nesse ponto da pesquisa, claro, nós temos alguns fatores que devem ser mencionados. Qual será o comparecimento? Quando a pesquisa faz, ela não está abstraindo a ausência. São os votos válidos. A ausência. Não, mas ela não tá admitindo aqui o que vai ser o índice de ausência. Está admitindo que seja esse o universo. Isso poderá alterar um pouco essa relação de números. Então, quer dizer, vai depender. Por isso, eu quero fazer um apelo nesse momento. O exercício da soberania popular é no voto. E todos estão convocados, inclusive sabendo que começa uma hora antes, às 7 da manhã, e termina uma hora antes aqui do que antigamente, é às 4 da tarde.
Então, quer dizer, é um apelo, vamos votar, como diria Ulisses, porque é a manifestação da vontade do povo que forma a democracia. Sem a vontade popular, sem o comparecimento, não haverá nem democracia, não haverá exatamente o exercício da cidadania. É um apelo que eu quero deixar aqui muito claro, e eu acho que nós teremos, então, uma definição final. E acabará essa querela, se é segundo turno, se não há. Quer dizer, pelos números pode haver. Os números estão aí, para mais ou para menos. Quem tem esse número pode chegar a 52 e pode também chegar a 46. Então, acho que é uma questão que a gente não pode duvidar. Quer dizer, se eu duvidar da pesquisa, então estaria duvidando nesse momento, na reta final. Não acho que os institutos se colocarão à execração pública fazendo uma pesquisa equivocada e sobretudo, sordidamente conduzida para dar a vitória assim, teórica, abstrata, a um ou outro candidato meramente para influir o resultado da eleição. Eu não acredito nisso. Muito bem, eu faço cor às suas palavras, Amir. O eleitor que compareça para votar, nem que seja no Padre Fanta lá, ou na Simone, ou na Soraya, ou no Ciro, ou no Bolsonaro, ou no Lula, compareça, faça valer o seu direito, mostre que você está presente e que pode ajudar a decidir a mudar. Zezinho, seu comentário. Olha, na verdade o presidente ele vai aos lugares, ele mobiliza, ele coloca as pessoas na rua e todas as pessoas, a maioria da direita, não acredita nas pesquisas, e assim como o presidente, porque é uma manifestação, uma mobilização. E o voto da esquerda é um voto silencioso, é um voto. Mas, domingo a gente tira essa prova. Eu quero ver. Para mim, nada está definido. Embora o meu companheiro Cujuí, que a gente sabe que a gente vai dar uma carteira de militante, eu vou fazer a carteira, segunda-feira trarei aqui no programa e vou dar uma carteira. Para o segundo turno ele vai estar com a carteirinha? Vai ter. Você vê que ele já dá uma de vidente, mãe de Ná, aquela vidente lá. Ele já diz os números, né? Até fala da corrida de cavalo lá ali no... para ver... o Photoshop. Tem alguma benesse essa carteirinha, Zé? Para o idoso? Porque ele já fica declarado. No ônibus? Não, ele já fica declarado que o comentário dele já é tendencioso. Feijoada no bolo. Vamos lá, Ramon, vamos aproveitar que você foi citado e fica à vontade. Então. Zezinho sensitivo. Coloquei o óculos aqui porque a gente de perto não consegue ler direito. Só para informar o Zé que Paraná Pesquisas, que sempre foi o instituto que deu Bolsonaro à frente de Lula, acabou de divulgar, há 8 horas atrás divulgou a pesquisa, o Paraná, ele dá 43,9 para Lula e 37,3, isso no conjunto geral. Mas não é 50, 36. Mas deixa eu falar, Zezinho. Nos votos válidos não é 50, mas é 47,1 para Lula a 40 para Bolsonaro. Ou seja, um dos dois institutos que o Zezinho referiu aqui, que davam o Bolsonaro na frente, Paraná era um deles, acabou de inverter. Né? E eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mudou a metodologia, né, ou fez o contrário. Né? É aquilo que se diz, assim, não gosta de pesquisa quem não aparece bem na pesquisa. Né? E a pesquisa real é bom que a gente já está chegando no domingo, né? A pesquisa real vai ser o domingo. Né? O Zezinho é sensitivo, né? Ele já disse aqui que dos candidatos e tal. E o problema do Zé é que quando a opinião dele cheia de militância não vale, não é militância. A dos outros sempre é militância. Todo mundo tem lado. Né? Então, é isso. Vamos esperar o domingo, os institutos mudaram. Eu não tenho e não declaro voto. Eu vou ver se a Brasmarket aqui já tem pesquisa de hoje, que era o outro instituto que dava Bolsonaro na frente, e se mudou, porque o Paraná mudou. Hoje, o Paraná Pesquisa alterou a tendência que ele tinha até semana passada, que dava com o Bolsonaro na frente. Mas tão perto da eleição, há 2 dias da eleição, não tem pesquisa que altere mais a decisão do eleitor. Isso com a mídia, isso aqui é importante. Vamos votar. E aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, a votação começa às 7 da manhã e acaba 4 horas da tarde. O pessoal que estava acostumado aí no final do dia para votar, adianta um pouco para poder participar e não perder o voto.
Eu vou dar outro número aqui. A tendência histórica, tendência não, a marca histórica, e o Amir falou aqui em abstenção, em Rondônia é 21%, 22% de abstenção. Eu digo que nós vamos ter uma abstenção esse ano que vai variar entre 20% a 23%, porque isso é uma tendência das 4 últimas eleições gerais no estado de Rondônia. Isso dá um pouco mais de 200 mil eleitores. É muita gente que se abstém no dia da eleição. Muito bem. Ramon, só me tirar uma curiosidade. Você vai usar a carteirinha no cinema? Eu vou usar no Buiú, que lá a carteira de militante a gente come feijoada de graça. Então tá certo. Abraço, Buiú. Falando em Buiú, para o senhor e a senhora que estão nos acompanhando, participe conosco, mande a sua mensagem aqui para o programa, que você está concorrendo a 2 feijoadas lá do Buiú. O Zezinho já falou? O Frota, por favor. Cícero, trabalhando com a possibilidade de que essa pesquisa está correta, isso me preocupa muito. Por quê? Porque a gente percebe, então, que temos torcidas, como se fosse torcida de um time, que independente de ele ir mal, mas você não abandona. E está aparecendo isso. Mesmo que o passado foi ruim, foi nefasto, mesmo que o passado tenha sido... Nós sabemos o que é sofrer e continuar com o Vasco. Cujuí, eu falei que eu não ia te interromper para eu ficar livre agora para falar, mas tu vai me interromper? Porque eu sou vascaíno e você também. Não existe ninguém que sofra e continue. Mas é isso, essa analogia que eu quero fazer é que as pessoas estão encarando isso como se fosse um time e não é o time. Eu acho que a população tem que ter um olhar mais técnico e não analisar o passado e falar, não, eu tenho uma torcida, eu tenho uma preferência por aquele candidato e não importa o que ele tenha feito, mas eu vou, porque eu simpatizo, eu vou continuar votando nele. Então isso me preocupa muito, porque se a gente for confrontar números, a gente vê um crescimento econômico do país acima da China, o que jamais foi visto na história do Brasil. A gente teve um crescimento econômico maior do que o da China pela primeira vez da história. Quer dizer, a gente então, teve uma inflação menor do que a dos Estados Unidos também pela primeira vez na história. Frota, isso são números. Nesse teu raciocínio, se um país está quebrado, você acredita então que tem cidadão que vota por paixão, vota o país quebrado, arrebentado, vota porque é apaixonado por Exato, é o que está, pela essa pesquisa, é o que está sinalizando. E essa paixão bolsonarista? Parece que você me diz? Não é paixão. O que eu estou falando aqui para vocês são números. Fla-flu. Quando a gente vê o número de criminalidade que caiu de 60 mil para 40 mil, também a menor diminuição desde o governo do FHC. Isso ninguém vai considerar. Quando a gente vê um aumento de Auxílio Brasil 3 vezes mais do que era pago pelo PT, quando a gente vê um auxílio Vale Gás, que nunca foi dado para o governo nenhum e que está sendo dado para mais de 5 milhões de pessoas, quando a gente vê auxílio combustível para os caminhoneiros, coisa que também nunca foi dado em governo anterior, quando a gente vê obras terminadas, deixadas pelo governo do passado, e que foram concluídas no governo Bolsonaro, quando a gente confronta dados e informações e mesmo assim isso não convence a população, algo está errado. Está certo que a gente conta com uma mídia ferrenha, um ativismo do judiciário, uma ditadura da toga o tempo inteiro em desfavor do atual governo. Mas mesmo assim as informações que a gente tem é de um Brasil que está crescendo comparado com os demais do planeta. É isso que a gente tem que pontuar. A gente não tem que comparar o Brasil hoje com o que foi do governo do PT. A gente tem que comparar o Brasil hoje com o cenário mundial. E no cenário mundial, o Brasil se destaca economicamente. O Ricardo, você está me dizendo então que se comparar o governo atual com o do PT, ele perde. É por isso que você não quer que compare, né? É isso. A realidade de hoje é diferente. É porque ele perde. Na época que o PT governou, não teve pandemia. O Ricardo não quer não teve guerra. O Ricardo não quer não comparar. Teve guerra. O Ricardo não quer comparar, que não compare. Agora, vamos comparar então. Na época do PT, jamais o Brasil teve uma economia acima da China. Vamos comparar. Sexta economia do mundo. Não era maior do que a China. Era a sexta economia do mundo. Mas não era maior do que a China e nunca atingiu esse patamar. Você está dizendo que a economia brasileira hoje é maior do que a chinesa? Nunca foi menor do que a dos Estados Unidos, coisa que é hoje. Você está dizendo que a economia brasileira hoje é maior que a chinesa, Ricardo? A população precisa aprender a confrontar números e não acreditar nas mentiras. Você está dizendo que a economia brasileira hoje é maior que a chinesa, Ricardo? A diferença do Bolsonaro para o PT, sabe qual é? Eu vou falar para vocês.
é que o Lula, ele é ardiloso, ele é esperto, ele mente com tanta veemência que as pessoas que estão assistindo ele falar, a cara de pau que ele tem, acredita que realmente é aquilo. Mas não pode esquecer que o governo dele foi nefasto, foi devastador, causou danos. Pleno emprego. Danos irreparáveis, causou dano na Petrobras, que deixou com prejuízo de 900 bilhões. Hoje a Petrobras é orgulho para o Brasil, que a Petrobras hoje dá um lucro para o Brasil de 180 bilhões. Então vamos confrontar números. Chega de falácias, de conversa fiada. É muito fácil pegar, o PT vai melhorar. Vai melhorar o quê? Se o governo já está fazendo isso? Se ele assumir, eu tenho certeza que vai ser um retrocesso para o país. Muito bem. Com os fatos. É difícil brigar com os fatos. É difícil você brigar com a realidade. É preciso, nesse momento, que a gente deixe um pouco, vamos dizer assim, essa posição partidária e entre no fluxo da realidade, daquilo que é mesmo verdade. É preciso ter, no mínimo, bom senso, ser sensato. Muito bem, muito bem. A gente continua, caiu o meu fone aqui. Tem aí, né? Eu já vou pedir para o diretor. Diretor, eu mandei a foto aí, coloca no ar para a gente daqui a pouquinho, já está disponível. Então, o pessoal nosso colocar, porque tem a pesquisa, está falando, né, Zezinho? A pesquisa da Brasmac está dando 45 para o Bolsonaro. E aí? Ninguém sabe como é que vai ser essas pesquisas. Então vamos... Eu já falei aqui, eu sei que a gente já falou aqui de pesquisa, tem pesquisa para todo gosto. Domingo nós estaremos aqui e vamos falar sobre essas pesquisas. Aí eu quero ver Instituto de Pesquisa não fazer mais nunca pesquisa no Brasil. O que aconteceu, Zezinho? Se os resultados das urnas mostrarem uma discrepância gigantesca nesses apontamentos, o que você sugeriria, ou qual o seu entendimento, o seu comentário sobre isso? Não, aí vai... esses institutos de pesquisa que está aí dando essa margem, que já faz tempo, se mudar, se vir aí, que eu acredito que vai ser de igual para igual, aí vão começar os analistas, o cientista político a querer... foi no dia, foi nos 2 dias, foi na reta final que mudou toda essa tendência. Eu já falei, nada está definido. Muito bem. Então tá aí, ó, aí, Zezinho, isso que a gente queria, o diretor conseguiu colocar no ar a pesquisa. Ó. Bolsonaro 45,4% e Lula 30,9% das intenções de voto. Pesquisa feita entre 26 e 28 de setembro. Frota, isso está correto? Eu reafirmo que independente de colocar o Bolsonaro acima ou não, eu não acredito em pesquisa. Eu vou acreditar no resultado. Mas existe sim uma sinalização desde o STF, desde da Globo, desde esses institutos, querendo sempre colocar o Lula na frente. Então a gente não sabe o porquê disso e eu temo isso. Eu temo uma fraude. A gente vê que essa Você pesquisa... tem uma fraude aonde, Ricardo Frota? Do sistema eleitoral. Putz. Quando o presidente do TSE sinaliza, quando ele sinaliza dizendo que tem que respeitar as eleições, é como se ele já estivesse assegurando que um determinado candidato vai ser eleito. Ricardo. E você quando ele sinaliza, quando o presidente do STS... Ricardo, fraude no sistema eleitoral, quando o presidente do TSE... Quando o presidente do TSE... Eu estou dizendo que pessoal do eleitoral vão fraudar a eleição. Eu estou falando lá em cima, não estou falando de Rondônia. A justiça de Rondônia, para mim, é séria. E eu já falei isso em inúmeros programas. Como é que seria essa fraude? Eu estou falando do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Eu estou falando dele. E como é que o Alexandre de Moraes ele já vem sinalizando que já tem um candidato que está praticamente eleito. Ô, Ricardo, como é que seria essa fraude? O Bolsonaro tem que... Quando alguém afirma com o juiz que o Bolsonaro tem que respeitar o resultado das urnas. É como se ele já tivesse antecipando um resultado. Isso não existe. Ele não está na peso... O Senado americano. Mas a Mirlando, o presidente do TSE, ele não pode sinalizar que um candidato vai ganhar. Ricardo, eu quero saber como é que vai ser essa fraude. Mas ele ganhar vai ser muito bem, ele está sinalizando o candidato dele. Quando ele fala que o Bolsonaro tem que respeitar,
É como se ele estivesse dizendo que então, Porque candidato, é ele não é que você que vai contesta. ganhar, Bom, é o É outro. ele que contesta.